Ou perda de tempo. Se a gravação foi. Vamos lá, povo. Então, nós terminamos a última aula falando sobre as aplicações clínicas envolvidas na secreção de íons orgânicos, né? Falamos de medicamentos que utilizam dessa farmacodinâmica, né? Essa farmacodinâmica de serem secretados para o fluido tubular, atuando no interior dos néfrons, né? Como é o caso de alguns antibióticos, os diuréticos, né? Então, os diuréticos ali, tiazídicos, os de alça. Estão me ouvindo bem? Sim. Não, né? Então beleza, ótimo. A gente estava falando sobre isso daqui, né? E a aplicação prática, povo, vai justamente para os antibióticos, né? Então, os antibióticos ali como o ciprofloxacino, que é muito bem secretado ali nas vias urinárias, né? Atua muito bem. A norfloxacina também, né? Esses diuréticos, né? E os opioides, né? Como é o caso da morfina ou do tramadol, né? Que também são eliminados por essa via. Então, isso daqui, povo, também se aplica na parte do teste de doping, tá? Na parte do teste de doping para os humanos atletas, claro, mas também para os animais atletas, como os equinos, por exemplo. Os equinos são avaliados antes da corrida, por exemplo, né, ou da prova de salto, da prova de adestramento, né, para os diversos esportes que esses animais são utilizados, com um exame de urina, onde é avaliado se o animal ele foi submetido a alguma terapia que não é autorizada, né, pela comissão técnica veterinária do evento, enfim. Isso aí. A qualquer dúvida é só falar, pô, só retomando o assunto que a gente parou na última aula. Bom, vamos lá, povo. Vamos falar do ramo ascendente espesso, tá? Isso daqui da alça de Henle, e do túbulo contorcido distal. Gabriela, você pulou praticamente toda a alça de Henle. Você está falando já do ramo ascendente espesso do túbulo contorcido distal? Sim, povo. Porque a parte mais fina da alça de Henle, aqueles ramos descendente fino, ascendente fino e aquela alça intermediária, que tem ali a forma de um grampo, aquela ali a gente vai falar na aula de equilíbrio hídrico, que é o próximo slide, a gente vai começar hoje. Então vamos falar aqui, ó, sobre esses que são muito interessantes, esses dois aqui. Eles vão fazer reabsorção de sódio, de potássio, cloreto, cálcio e magnésio. Tá? A maior parte da absorção, gente, de todos esses solutos aqui do fluido tubular é feita lá no túbulo contorcido proximal. Tá? O túbulo contorcido proximal é que faz a maior parte. Isso aqui é o que vai restando no fluido tubular. Tá? Inclusive, povo, esses segmentos aqui, tá? Eles são conhecidos como segmentos diluidores, porque eles são impermeáveis à água, esses dois segmentos aqui. Tá? Eles só absorvem solutos. A água vai ficando no fluido tubular. Tá? Eles são bem legais. Bom, a bomba de sódio e potássio está atuando aqui normalmente nesses dois segmentos. Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma célula, né, um esquema, onde a gente vê aqui na membrana basal dela, ó, a bomba de sódio e potássio atuando normal, como sempre. Ela está aqui a nossa bombinha, ó, quebrando o ATP. Ó, quebrou o ATP, expulsou 3 sódios e incluiu 2 potássios, 2 íons potássio. Até aqui, nada de novo, né, sobre o Sol. Tá? No caso, na célula, né? Então, elas estão aqui com a sua bomba de sódio e potássio normal. Então, o gradiente de concentração tá mantido aqui, com mais sódio no meio externo, né, no interstício, maior quantidade de sódio, e no meio intracelular,
a gente tem maior quantidade de potássio. Nada de novo também. Tá? Vocês veem, povo, que aqui na região do espaço lateral, né, onde nós temos a zônula de oclusão, né, aquele espaço entre duas células, a gente tem a passagem de íons pela via paracelular. Isso daqui, eles passam mesmo, eles são, essa zônula de oclusão é permeável a eles, então a gente tem passagem do magnésio, do cálcio, do potássio, até do próprio sódio. Tá? Aí vocês devem estar pensando, pô, Gabriela, o sódio passando por aqui, mas ele não deveria ter aversão ao meio extra aqui, a essa região? Pois é, povo, só que ele passa atraído pelo meio intracelular. Tá? Ele passa sendo carreado pelos outros e atraído pelo meio intracelular. Então ele vai passando, se eu desenhar o sódio sozinho aqui, vamos imaginar que o sódio seja essa bolinha, tá? Bolinha, vou desenhar bolinha. Então ele passa aqui pela zônula de oclusão e vai passando meio que batendo aqui, ó, na membrana plasmática da célula, doido para entrar, querendo entrar na célula, só que ele não entra, né? Tem a membrana, ele vai passando e acaba sendo jogado aqui no meio extracelular. Tá? E ainda tem o fluxo dos outros íons. Vamos imaginar que o cálcio seja a bolinha laranja. O cálcio passa numa boa aqui, pelo fluxo da via paracelular. Então é como se o cálcio fosse passando e empurrando o sódio junto com ele, assim, ó. Tipo, vai logo, meu filho. Vai logo. Ele acaba sendo empurrado, carreado pelos outros. Não é que ele esteja atraído por esse meio aqui, não. Tá? Então, só para explicar aqui para vocês entenderem o que o sódio está fazendo aqui. Na verdade, ele está em tudo quanto é lugar mesmo, né? Tá? Bom, algo interessante aqui nessas células do ramo ascendente espesso e do TCD é que existe aqui, povo, olha, na Gabi, Oi, fala, pode falar. eu vou sair aqui do celular e vou ficar ouvindo a aula com a Lana pelo computador. Melhor para mim, pode ser? Tá, não tem problema nenhum, não, pô. Não tem Tá problema bom, não. beijo. Tranquilo, beijo, tranquilo. Ó, aqui na membrana apical, a gente tem um cotransportador de cloreto, né, 2 cloreto menos, que dá um cloro. Esse aqui é cloro. Deixa eu botar para vocês. Tá? E que passa com quem? Com o sódio. Tá? Pode passar também com o próprio potássio, tá, pessoal? Tá? Pode passar também com o próprio potássio. Olha só, povo, que interessante. Esse cotransportador aqui, na verdade, ele está auxiliando na diluição do fluido tubular. Tá? Ele está auxiliando na diluição do fluido tubular. Porque eu não falei para vocês que esses segmentos aqui são impermeáveis à água? Não, olha só, que legal. Quando o cloro ele está querendo entrar na célula devido à atração, né? Isso daqui é um íon bivalente, né? E negativo. É um ânion, é um super ânion, né? Na verdade. Então, ele é super negativo, ele está doido para entrar aqui na célula que tem muito potássio. Potássio é a carga positiva, então ele tem atração por aqui. O sódio quer entrar devido à sua clássica, né? Atração pelo meio intracelular devido à pouca concentração de sódio que tem aqui dentro. Então, os dois são super atraídos pelo meio intra, ó. Então, eles entram na célula. Tá? Entrou potássio pode entrar junto também. Porque o potássio, povo, ele pode entrar junto com o cloro, vira o cloreto de potássio.
né? E o sódio ele também é atraído pelo cloreto devido ao cloreto de sódio. Tá? Cátion e ânion sempre se atraem. Tá? Então, assim, não é que o potássio ele tem atração pelo meio intracelular, não. Ele tem total repulsa pelo meio intra, porque ele está mais concentrado aqui. Né? Ele pode entrar atraído pelo cloro. Tá? Se junta aqui com o cloro para formar o cloreto de sódio, ele acaba entrando. Tá? Cloreto de sódio não, cloreto de potássio, perdão. Beleza. Potássio entrou. Aí vocês veem, povo, que ao mesmo tempo que o potássio entra, ele tá livre para sair, ó. Tem um canal aberto aqui na membrana apical para que ele possa sair para o túbulo, para a luz do túbulo. Tá? Então ele volta para cá. Tendo cloro, pode ser que ele se atraia pelo cloro e volte a entrar aqui. Então fica aqui um fluxo de reciclagem, ó, do potássio. Ele fica aqui assim, ó, rodando. Ó. Meio extra, vai para o fluido tubular, entra aqui com cloro, volta para o meio intra, sai. Então ele fica nisso aqui. Certo? Bom, aplicação farmaco, tá? Aplicação farmacológica. O diurético de alça, como a furosemida, ela vai atuar aqui nesse cotransportador. Tá? Ela inibe esse cotransportador. Tá bom? Ela vai inibir, ó. Furosemida. Tá? O famoso Lasix, né? O nome comercial da furosemida, Lasix. Ela vai inibir isso daqui. Por quê? Quando ela inibe esse cotransportador aqui, ela vai aumentar a quantidade de íons aqui no meio do fluido tubular. Logo, ela impede que a água, né, que a água daqui, ela, em algum outro segmento do néfron, ela volte para o sangue. Então, ele acaba prendendo a água aqui. Tá? Mantém a água, o fluido tubular super concentrado, né, porque os íons aqui não estão sendo reabsorvidos, está ficando aqui super concentrada. Tá? E a água nos outros segmentos, por exemplo, no ducto coletor, ela vai ser reabsorvida com dificuldade, porque ela acaba ficando em muita quantidade aqui dentro. Tá? Ela acaba ficando em grande volume. É por isso que é um diurético. Tá? Porque ele está impedindo a reabsorção da água. Está impedindo a reabsorção da água. Tá? Aí é por isso também que quando o paciente é tratado por muito tempo com a furosemida, ela pode entrar em um quadro, o paciente pode entrar em um quadro de hipopotassemia. Por isso que a pessoa tem muita cãibra. Quando ela toma diurético, a pessoa normalmente tem muita cãibra, o animal também. O animal também. Só que ele não expressa, né, tanto, né? Só se for uma cãibra muito grave. A pessoa tem muito, reclama muito quando toma diurético. Né, porque perde muito potássio na urina. Perde muito potássio. Né, ele acaba que não é reabsorvido aqui e ele é muito secretado. Tá? Então ele acaba indo embora com a urina. Beleza? Dúvida? Entenderam isso daqui, esse processo? Tá? Eu deixei os tópicos aqui todos para vocês no slide, gente, só que eu prefiro explicar, não vou ler, né? Claro, vou explicar com a figura. Tudo Professora, bem? Pode falar, pode falar. Thaís aqui. O que Pode você falar. falou do fluxo de reciclagem do potássio, que ele entra, tá livre para sair, é isso? Eu não entendi direito. Isso. É porque o potássio, se ele vê uma alternativa, se ele vê uma saída da célula, ele vai.
Tá? Porque como ele é muito concentrado aqui no interior da célula, ele vai ser sempre atraído por um meio em que ele seja menos concentrado, né? Então, como ele tem um canal, ó, deixa eu botar aqui a caneta mesmo, ó. Como ele tem esse canal aqui apical, vou limpar tudo. Como ele tem esse canal aqui na membrana apical da célula, ele é livre para sair à vontade dela. Tá? Ele fica vazando aqui, saindo. Tá? Como ele sai, é um meio de também levar o potássio em excesso embora, tá? Porque o potássio em excesso ele é altamente nocivo, tá, para as células. Então é uma forma também que os túbulos aqui, que é a natureza perfeita, né, encontrou de jogar o potássio fora, na urina. Só que ao mesmo tempo em que, claro que não são todos, tá? Ao mesmo tempo que o potássio está sendo secretado, está sendo jogado para o fluido tubular, ele acaba sendo reabsorvido aqui, ó, junto com o cloro. Porque quando os dois entram por esse cotransportador aqui, a gente tem o cloreto de potássio, ou se for o sódio, a gente tem o cloreto de sódio. Tá? Então, por esse cotransportador aqui, o potássio acaba voltando para o interior da célula. Tá? E agora ele pode sair novamente. Por isso que fica uma reciclagem aqui, ó, dele. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Só que a maioria do potássio que fica aqui nesse ciclo, tá? Ele acaba vindo para cá e pelo fluxo do fluido tubular, ele vai embora, tá? A maioria, ó. Potássio secretado. Tá? Pode ser que ele acaba sendo atraído por um cloreto aqui e volte, mas a maioria acaba indo embora na urina. Acho que ele é reciclado ali bastante. Ele pode sair tanto para cá quanto para cá, ó. Para o meio extracelular aqui, ó, para o interstício. Só que nesse caso, a bomba de sódio e potássio vai jogar ele para o interior da célula de novo. E o cloro que entrou se dissocia em 2 cloretos e ele acaba sendo absorvido aqui devido à atração dele pelos muitos sódios que tem aqui no meio intersticial. Lá. Aí ele acaba, por difusão passiva mesmo, passando. Então, como eu tinha dito, as paredes deles são impermeáveis à água. Impermeáveis à água. Então, eles estão absorvendo muitos íons e deixando a água lá, deixando a água no fluido tubular. Tá? Então, o fluido vai ficando o quê? Hipotônico, vai ficando diluído. Hipotônico igual a diluído. Tá? Bom, logo, aqui nesse segmento de diluidores, os sais são reabsorvidos, tá? Os sais que são importantes, né, são reabsorvidos e a água em excesso é jogada fora. Ou seja, se esse animal tiver hiperidratado de alguma forma, para que ele jogue essa água em excesso fora, para que os rins excretem essa água em excesso fora, eles não necessariamente precisam perder os sais que estão diluídos nela. Ele pode jogá-la mais hipotônica, menos concentrada e ficar com os sais. Tá? Perder água não significa perder sais. A natureza é sempre muito sábia, né? Então, desse modo, a gente previne a sobrecarga de água. É aquele animal hiperidratado. Tá? Ou então aquele animal com o plasma hipotônico. Tá? Com plasma hipotônico, por exemplo, um paciente
que esteja com uma deficiência de cálcio, tá? Com uma hipocalcemia. Claro que tem outros mecanismos envolvidos, tá? Então, ele está com pouca concentração de cálcio no plasma. Além de terem os mecanismos de retirada do cálcio dos ossos, né, na reserva ali, né, com a ação do paratormônio, né, lá da paratireoide, a gente ainda tem o benefício desse ramo ascendente espesso e do TCD tirarem o máximo de cálcio do fluido tubular sem perdê-lo para a água que está sendo levada embora com a urina, que está sendo secretada na urina, tá? Excretada, né, no caso. Então, isso daqui é muito importante. Tá? Perder água não significa perder sais. Tá? Só que a gente tem que ter consciência que os sais estão dissolvidos nela. Então, isso daqui foi uma forma que a natureza arrumou de tirar o que está, a maioria, né? Não dá para tirar tudo. Tá? Tirar a grande maioria dos sais que estão diluídos na água e jogar a água excedente fora. Tá? Essa daqui, pessoal, é uma célula do ducto coletor. Tá? Então, é uma célula principal do ducto coletor. Tá? O ducto coletor é aquele segmento que não faz parte mais do néfron, mas que a maioria dos néfrons está conectado. Tá? Parte dos néfrons está conectado. Então, só voltar aqui para uma figura para relembrar vocês do ducto coletor. Ó. É esse aqui. Ó. Então, relembrando, o glomérulo, né, o corpúsculo renal aqui na posição de filtração, né, ó. O túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o ramo descendente espesso, o ramo descendente fino, a alça intermediária, o ramo ascendente fino, ramo ascendente espesso, que é esse que a gente está falando agora ali, o túbulo contorcido distal, tá? Que são aqueles dois segmentos que são impermeáveis à água, segmentos diluidores que a gente estava falando. Tá? E esse aqui é o ducto coletor. Então, como eu estava dizendo, o ducto coletor não faz parte do néfron. Ele é uma conexão, tá, de vários néfrons. Então, assim como tem esse néfron que eu estou mostrando, chegando nele aqui, tem outro néfron. Aqui tem outro e outro. Tá? É um ducto comum formado pela união de vários néfrons. Tá? Então, eu tenho fluido tubular chegando nele de vários néfrons, vários. Tá? Então, essa daqui é uma célula dele, daquele ducto coletor lá. É a célula principal. Por que célula principal? Porque além dessa daqui, eu tenho outras células que fazem outros papéis, que a gente vai ver na aula de equilíbrio ácido básico. Tá? São células ali que fazem a secreção de H+, ou então de bicarbonato. Essa daqui se chama célula principal, porque é ela que está em maioria no epitélio do ducto coletor. Então, vocês veem que ela é uma célula, pessoal, muito simples. Né? É um epitélio aqui pavimentoso, né? Um epitélio achatado. É um epitélio simples. Né? E a gente vê que na parede dela, na membrana apical, tem aqui um canal de sódio e um canal de potássio. Né?
e a bomba de sódio e potássio aqui atuando normalmente na membrana basal. Tá? Olha que legal, olha só que interessante. O ducto coletor, gente, ele fica posso dizer, à disposição da ação do ADH, do hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético que é armazenado, né, e secretado pela neurohipófise. Então, ele está suscetível à ação do ADH. Se o ADH, gente, não for liberado no sangue, ou se ele estiver em baixa concentração no sangue, essa daqui que é a atuação da célula. É muito simples. A urina não é a pré-urina, né? O fluido tubular vai passar aqui, ó, pelo ducto coletor e nada acontece. Nada acontece. Ele só serve como um ducto que está conduzindo essa urina na direção dos ductos papilares, e os ductos papilares vão levar para as papilas, ou então para a crista renal, para a pelve e para o ureter. Pronto. A urina já está praticamente aqui, ó, finalizada no ducto coletor. Então, isso daí é caso não haja a ação do ADH. Tá? Se houver ação do ADH, se o ADH foi secretado na corrente sanguínea, o que significa que esse animal está normo-hidratado para um levemente desidratado, tá? O que acontece? Ele tem umas proteínas aqui no citoplasma, que são os canaizinhos. Elas ficam flutuando aqui no citoplasma, tá? Essas proteínas nós chamamos de aquaporinos. Aquaporina. Tá? Então, se não houve ação do ADH, as aquaporinas estão aqui sem nenhuma modificação na posição, né, em repouso delas. Então, o fluido tubular passa aqui, o hormônio antidiurético nada faz. Né? Vocês veem que a única coisa que ele faz, gente, é absorver sódio e secretar potássio. Tá? Ele fica nisso daqui. Isso daqui, claro que na medida certa, tá, gente? A bomba de sódio e potássio, ela é suscetível à ação de alguns mensageiros também, alguns hormônios. Então, caso esse animal esteja com uma hipopotassemia, por exemplo, ela vai diminuir a ação. Ela vai diminuir para que o potássio não seja tão secretado assim. Se o paciente tiver com uma hiponatremia, uma baixa de sódio, né, ela aumenta aqui a sua ação para absorver mais sódio. Tá? Ela não é automática a ponto de não responder a nenhum hormônio, não. Ela responde. Bom, olha aqui que legal. Se o ADH foi liberado na corrente sanguínea, ADH, ele vai atuar nessas células principais aqui, e as aquaporinas vão inverter aqui a sua posição. Olha que legal. Elas vão fazer isso aqui, ó.
vão formar aqui, então, uns canais de água. Canais de água. Logo, se o ADH agir, o túbulo, o ducto coletor se torna permeável à água. Então, a água que está passando aqui pelo fluido tubular, ó, vai ser absorvida no ducto coletor. Tá? E vai para o sangue, vai voltar para o sangue, pelos capilares peritubulares. Tá? Então, ele se torna permeável à água com a ação do ADH. Só com a ação do ADH, tá bom? Viu? Então, assim, vocês imaginem que o animal ele esteja iniciando ali uma desidratação, ou então ele não teve muito acesso à água hoje, né? Eu digo um animal selvagem, né? Ele hoje não conseguiu encontrar muita água. O ADH vai estar sendo liberado na corrente sanguínea dele, porque a urina, ela não pode ser diluída a ponto desse animal perder água à toa na urina. Então, a diurese ela tem que ser diminuída. A urina dele vai sair mais concentrada, mais amarela, e ele não vai perder tanta água nesse processo de formação de urina. Ele está reabsorvendo aqui, com a ação do ADH, essa água. Tá? É bem interessante. Bom. Então, a função principal do ducto coletor está suscetível a essa ação do ADH. Se o animal tiver hiperidratado ou com uma hidratação considerável, a gente não vai ter ação do ADH aqui, o fluido tubular sai concentrado e sai aquela urina mais clara. Se ele estiver ativado, se o ADH estiver atuando, sai uma urina mais concentrada. A gente vai começar a falar disso com mais profundidade na aula seguinte. Dúvida, povo, a respeito? Alguma coisa? A respeito dessa parte da reabsorção de solutos? Tá tranquilo? Não? Beleza. Então vamos embora, vamos falar de equilíbrio hídrico. Bom, povo, já falamos da filtração glomerular para a formação do filtrado e já falamos da reabsorção da maioria dos solutos. Agora nós vamos ver como que os rins fazem para manter o equilíbrio hídrico do corpo. Tá? Como que eles fazem, quais são os mecanismos envolvidos aqui para que os rins eliminem pela urina, né, façam ali a diurese na medida certa, de acordo com o que o corpo do animal está apresentando, tá? Com a concentração do plasma dele. Vamos lá. Essa parte aqui é bem legal. Siga em frente. Tá? Então, eu começo essa aula, pessoal, com esse título. Ó. Rim, o mantenedor do equilíbrio hídrico. São os rins que fazem o equilíbrio hídrico do corpo, do nosso corpo, do corpo dos nossos pacientes. Tá? Eles que vão ali ter a medida certa do quanto de água deve ser reabsorvida e qual é a medida de água que eles têm ali, a cota de água que eles têm para formar urina. É muita água, essa água em excesso está causando prejuízo para o corpo do animal, então ele vai eliminar aquele excesso de água pela urina. Está faltando, está fazendo falta, então ele vai eliminar pouquíssima água. Vai fazer uma diurese ali bem restrita, tá bom? Então, é bem interessante. Então, ele faz a manutenção do teor de água do organismo. Tá? Com essa manutenção, ele vai manter a tonicidade do plasma sanguíneo. Gente, isso daqui é muito importante, cara. Isso aqui é muito importante. O plasma sanguíneo, gente, ele tem que ser mantido
com a sua tonicidade fisiológica, tá? O plasma, ele deve ser mantido hipertônico. Tá? Para a maioria dos nutrientes, para a maioria dos solutos que estão nele, tá? E hipotônico para alguns, tá? Hipotônico para alguns. Por exemplo, né? O sangue oxigenado, o sangue arterial, né? Vamos lá. O sangue arterial, o que ele tem em grande concentração no plasma? No plasma não, nas hemácias. Sangue arterial, bora, gente. O sangue arterial tem o que, gente, nas hemácias? Bora. Fala pra mim. Que isso, gente? Rico em oxigênio. Obrigada. Opa, aleluia. Que bom. Tá? Então, ele tem muita concentração de oxigênio. Muito bem. Tá? Logo, ele é hipertônico em relação ao oxigênio. Se ele é hipertônico para o oxigênio, significa que ele está em condições de doar esse oxigênio para os tecidos que estão em menor concentração do que ele. Né? A gente não sempre tem a migração do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, esse oxigênio aqui muito concentrado no sangue arterial, ele tende a se mover na direção dos tecidos. Certo? Beleza. Aí, tudo bem. O sangue arterial doou, né, porque ele tinha bastante oxigênio para os tecidos. Esse sangue agora, ele está a caminho do retorno para o coração. Do retorno para o coração. O que os tecidos vão ter em excesso para doar para ele agora? Que ele vai virar sangue venoso. Tá? O que o sangue venoso está levando de volta para o coração? Para que os pulmões eliminem? Gás carbônico. Exato, exatamente, muito bom. Tá? Então, os tecidos estão o quê? Lotados de CO2. Normal, né? Estão lotados de CO2. E eles devem doar esse CO2, jogar fora, né, na verdade, exorciza esse CO2 deles para o sangue. O sangue, no caso, o plasma, nesse momento, ele está o quê? Hipotônico em relação ao CO2. No momento que ele recebe. Então, o CO2 é atraído para ele. O CO2 é atraído para ele. Aí o CO2 vem para cá, ó. Agora que o sangue recebeu bastante CO2, ele vai passar a ficar o quê? Hiper. Depois que ele recebe, tá? Dos tecidos. Vai passar a ser hiper. Aí ele vai para o coração, né? Chega lá no átrio direito, vai para o ventrículo direito, a artéria pulmonar, vai para os alvéolos. Né? Lá nos alvéolos, ele vai estar hipertônico de CO2 e os alvéolos vão estar o quê? Hipo. Então, o CO2 se move do sangue para os alvéolos. Tá? Aí os alvéolos jogam fora. Expiração. Né?
Tranquilo, povo? De boas? Essa é uma hemodinâmica que é importante. Tá? Aí o indivíduo vai inspirar. Inspira. Aí nós teremos a inalação de oxigênio para os alvéolos. Aí os alvéolos vão estar cheios de oxigênio e o sangue estava naquele momento hipotônico para oxigênio, né? O oxigênio vai se atrair para o sangue, né? E pronto, ele vai passar a ficar hipertônico agora. Já pode ir para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, corpo. Relembrando. Tá? Então, esse aqui é só um exemplo. Esse é só um exemplo. Tá? A tonicidade do plasma, ela tem que ser mantida. Tá? Ela tem que ser mantida. Em alguns momentos, para alguns íons, hipertônica. Na verdade, na maioria dos momentos, ele tem que estar hipertônico, tá? E hipotônico para outros. Tá? Isso tem que ser mantido. Ou seja, a concentração de íons, né, de solutos no plasma, ela é muito importante. Só que essa concentração, ela também se mantém devido à quantidade de solvente. Né? Se eu diminuo a quantidade de solvente, os solutos ficam mais concentrados, a solução fica mais concentrada. Se eu aumento a quantidade de solvente, a solução fica mais diluída, né? Então, por isso que o equilíbrio hídrico deve ser mantido, para que a homeostase seja também. Tá? Com essa capacidade de manter o equilíbrio hídrico, o rim ele pode gerar uma urina hipertônica, ou seja, uma urina mais concentrada. Tá? Ou uma urina hipotônica, ou seja, menos concentrada. Ou mais diluída, tanto faz. Tá? Porque assim, ele elimina, se está faltando, ele elimina pouca água. Se está sobrando, ele elimina mais água. Tá? E outra, é por isso que é tão importante a gente beber água, né? A ingestão de água. Tá? Para o animal, a gente não tem muito como, né, induzi-lo, né? Só por manejo, o gato principalmente, né? A gente deve, o que a gente puder fazer para o gato ingerir um pouco mais de água, a gente faz. Mas é por isso que é tão importante, povo, para a gente ingerir bastante água. Porque aí o rim trabalha folgado, como se fosse. Quanto mais água ele tiver, claro, não pode ser uma hiperidratação absurda, né? Mas se ele tiver uma quantidade legal de água para trabalhar, pô, ele trabalha tranquilamente. Tá? Quanto menos água ele tem para trabalhar, mais mecanismos ali ele tem que utilizar para poder manter o pouco de água que tem no organismo e mais chance, né, de formarem-se cálculos, né, e mais sobrecarga de trabalho tem para os néfrons. Tá? Então vamos lá. Túbulo contorcido proximal, voltando a falar dele, né? 60% da água que foi filtrada, tá? No mínimo, tá? Ele, na maioria das vezes, reabsorve mais de 60%. Mas, no mínimo, 60% da água que foi filtrada lá no corpúsculo renal vai ser reabsorvida nele. Tá? Então, ele tem a ação da bomba de sódio e potássio sempre. Tá? Com a ação da bomba de sódio e potássio, ele faz com que a água se movimente para o interior da célula e depois siga para o interstício e vá para o capilar peritubular,
Então, isso daqui, ela tem que agir, tem que continuar agindo para poder manter o gradiente. Tá? Então, movimentação da água favorecida. Tá? Povo, eu estou falando aqui sem desenhar, porque eu já comentei um pouco nas aulas anteriores, já desenhei bastante. Alguém está perdido? Vocês precisam que eu desenhe? Querem que eu desenhe? Só falar. Só falar comigo, tá? Para a aula ficar melhor para vocês. Se tá bom para vocês, tá bom para mim. Tá? Tranquilo mesmo? Excelente, Gabi. Tá tranquilo? Então tá bom. Perfeito. Então vamos lá. Obrigada, meninos. Ó, povo, a gente tem canais de água, tá? A gente tem canais de água na membrana plasmática do túbulo contorcido proximal. Então, ele é altamente permeável à água. Tá? Ela passa tranquilamente pelas células do túbulo contorcido proximal. Né? Lembrando que ele tem aquelas células com borda em escova, né? Essas células aqui, ó. Tá? E na membrana plasmática, ele tem muito canal de água aqui, essas células, ó. Então, a água passa do fluido tubular, né, ó, para cá, numa boa, sendo atraída pelo gradiente que a bomba de sódio e potássio está formando, pela própria reabsorção dos outros solutos, né, porque o túbulo contorcido proximal vai absorvendo praticamente tudo, né, pela via paracelular também o interstício vai ficando cada vez mais concentrado, tá, com bastante sódio, cloreto, cálcio, tá? A gente vai tendo aqui a movimentação da água a favor numa boa. Tá? E ainda tem os capilares peritubulares que estão por aqui, ó, com a pressão oncótica nas alturas, que a gente não pode esquecer. Né? Esse sangue que está aqui nos capilares peritubulares está super concentrado, super desidratado, e nós temos aqui hemácias, células da linhagem branca também, e muitas proteínas, aqui sedentas, né, por água. Peraí. Começou a chover aqui, eu pensei que a janela estava aberta, não estava não. Bom. Então, essa pressão oncótica muito alta dos capilares peritubulares, obviamente que também atrai muita água, né, povo? Então, na maior tranquilidade, a água passa do filtrado para os capilares, tá bom? Beleza? Bom, povo, mas do mesmo jeito que os solutos estão sendo absorvidos, a água também está. Tá? Então, mais ou menos, até o ramo ascendente delgado, tá? Até o ramo ascendente delgado, a gente tem uma osmolaridade bem similar à do filtrado inicial. A concentração ali, a osmolaridade é bem similar. Tá? Então, se a gente colocasse aqui um néfron bem rapidinho, não, assim não. Ó.
O filtrado que foi formado aqui no espaço capsular, ele vai ter a mesma concentração, a mesma osmolaridade. Ó, tô passando aqui pelo túbulo contorcido proximal. Até aqui, ó. Tá? Então, a osmolaridade ou concentração é mantida aqui mais ou menos igual até essa parte. Por quê? A gente está tendo aqui, ó, reabsorção de solutos, tá? Principalmente aqui no túbulo contorcido proximal, mas a água também está sendo reabsorvida, então está ficando par a par. Tá? Certo? Dúvida? Gabi, Tipo, fala. essa pressão oncótica é a atração da água por essas proteínas que estão ali no lúmen, né, do capilar. Isso, exato. São as proteínas, tanto as proteínas que estão livres ali, quanto as proteínas das células, elas atraem muito a água. Uhum. Muito, muito, muito. Então, a pressão oncótica nos capilares peritubulares, principalmente esses iniciais aqui, que estão no túbulo contorcido proximal, ela está bem alta. Então, isso favorece muito a atração da água na direção dos capilares, né? Tanto a atração da água quanto a atração dos solutos também, foi o que a gente viu na aula de reabsorção, né? Então acaba que todo mundo se movimenta aqui bem a favor dos capilares peritubulares. Isso daqui só começa a mudar aqui na alça de Henle, aqui ó, nessa parte fina da alça de Henle, que é que a gente vai estudar hoje. Porque ela muda um pouco a concentração, principalmente aqui, ó, vai ficando mais diluído. Esses são aqueles segmentos diluidores que eu falei para vocês, ó. Essa parte ascendente vai ficando mais diluído aqui o fluido. É bem interessante de ver essa fisiologia, é bem legal. Reabsorção de soluto. Aliás, a fisiologia renal toda é maravilhosa, muito legal. Foi? Foi, obrigada. Nada. Vamos lá, povo. Quais são, então, os fatores que vão interferir na concentração da urina? Tá? Essa urina vai ser concentrada ou diluída? Como que o rim, né, como que ali os néfrons, né, eles têm esse controle, né, se a urina deve ser concentrada ou diluída? Tem bastante água no organismo? Tem pouca? Posso usar bastante? Tenho que poupar? Como que isso é feito? Vamos lá. Gente, primeiro que eu vou falar aqui para vocês, o interstício, ou seja, o meio extracelular, né, da medula renal é hipertônico, sempre hipertônico, sempre hipertônico. Né? Olha que legal, deixa eu voltar para esse néfronzinho bonitinho aqui. Vocês estão vendo esse néfron que eu desenhei, e agora eu vou desenhar um outro, que é assim, ó. Vocês vão ver a diferença do tamanho da alça de N de um para o outro, ó.
Tá? Estão vendo a diferença, né? Essa alça de Henle aqui, do que eu acabei de desenhar, é uma alça de Henle muito mais profunda. Tá? É uma alça de Henle que chega até as profundidades da medula renal. Tá? O que a gente tem que ter em mente, povo? Esse ambiente da medula renal interna, a medula renal mais profunda, é um ambiente super inóspito, um ambiente bem difícil até da célula sobreviver. Essas aqui sobrevivem porque elas são adaptadas a essa realidade, né? É um ambiente que quase não chega sangue, quase não chega oxigênio. Tá? E outra. Aqui nós temos uma super concentração de cloreto de sódio, ou seja, esse interstício aqui da medula renal é salgado, é super salgado. Olha lá. E além disso tem ureia, tá? Que vai ser U aqui, ó. Então tem ureia pra caramba. A ureia é ácida, né? Então vocês imaginem que é um ambiente salgado e ácido. Ou seja, é um ambiente super hipertônico, muito hipertônico. Isso daqui você joga um pingo de água, assim, desesperador, né? Super hipertônico, super concentrado isso aqui. Tá? Então, como eu tinha dito, as células sobrevivem aqui porque elas são adaptadas, tá? São bem adaptadas. Esse interstício medular, ele é super o quê? Hipertônico. Tá? O que mais tem ali? Cloreto de sódio e ureia. Tá? Bom. Isso daqui, pessoal, esse interstício medular hipertônico favorece muito o quê? A concentração da urina. Isso daqui favorece a concentração da urina, tá? Para que a água seja altamente absorvida por esse interstício medular. Tá? Vocês concordam comigo que esse interstício aqui, hipertônico, é super atrativo para a água? Concordam comigo nisso? Não é pegadinha, não, juro. Pô, a água tá passando aqui numa concentração normal pelo fluido tubular. Aí ela encontra nessa região uma tonicidade absurda, é óbvio que ela vai ser atraída para cá, ó. Esse interstício aqui, ele puxa a água o quanto ele puder, que nem uma pessoa que está no deserto há dias, né? Ó, ela é super atraída. Tá? E essa região que é descendente aqui, ela é permeável à água. Tá? Ela é permeável à água. Então a água ela sai aqui pra caramba. Então isso aqui ajuda a reabsorver a água. Porém, o ramo ascendente espesso da alça de Henle e o túbulo contorcido distal, como a gente viu na última aula, são o quê? Impermeáveis à água. Ah, lembrando, impermeáveis. Tá? Bom. E o nosso querido ducto coletor, né, tem a permeabilidade variável. Ele pode ser impermeável à água, deixando tudo passar, né, deixando a água passar ali, ou ele pode ser permeável
em resposta à vasopressina ou ADH. Eu coloquei o nome vasopressina aqui no slide de propósito, para ninguém esquecer do outro nome do ADH. Tá? E aí? Estamos entendidos? Tranquilo? Tranquilo. Show. Perfeito. Vamos lá. Povo, vamos falar do interstício medular hipertônico primeiro, aquele que eu falei para vocês que é super concentrado de sal, né, de NaCl, cloreto de sódio e de ureia. Vamos lá. A urina, pessoal, é normalmente concentrada, normal, tá? A gente ingerindo uma quantidade normal de água, por exemplo, 1 litro por dia, 1 litro e pouco. Isso é uma quantidade que normalmente é o que a gente precisa. Tem gente que ingere até menos, bem menos. Tá? É a quantidade que a gente precisa no sentido dos rins poderem continuar funcionando numa boa. Tá? A gente sente sede e bebe. Tá? Não é aquela ingestão de água que é controlada, que a gente tem que... tem gente até que coloca aplicativo no celular para poder lembrar de beber água. Né? Porque tem gente que realmente bebe pouca. Tá? A ingestão hídrica é muito importante, mas para que a urina possa sair numa concentração normal, tá? Tem que beber o mínimo, tudo bem? Não é aquela quantidade alta, não. O animal ele vai beber só quando ele sente sede. Ele vai beber quando ele sente sede. Então, normalmente a urina é concentrada, tá, pessoal? Porque a água na natureza ela não é tão fácil de achar. A água que o animal possa ingerir não é tão fácil de achar. Aliás, está ficando cada vez mais difícil de achar, né? Convenhamos. Então, ela normalmente é mais concentrada e acima da osmolaridade do plasma. Tá? Então, vamos colocar um íon aqui como exemplo, o sódio, vamos colocar ele mesmo, que ele é o mais comum. Né? Então, se o plasma tem uma concentração aqui de 3 sódios, vamos dizer, plasma, a urina vai sair com 7. Olha lá, urina. Tá? Então, ela é sempre, tá, mais concentrada do que o plasma normalmente, tá? Eu pego o animal nos hábitos normais dele. Tá? Qual que é a importância disso, gente? Qual que é a importância da urina ser mais concentrada do que o plasma? Né? Isso daqui eu já vi cair em concurso pelo menos umas 4 vezes. Essa pergunta. Já vi isso cair bastante. Tá? Qual que é a importância disso? Porque o rim ele consegue eliminar os dejetos sem perder água, sem perder excesso de água. Ele usa o mínimo de água necessário para eliminar o excesso de dejetos. Então, ele usa um pouco, o necessário, tá? Sem privar o organismo daquela água que é necessária para ele. Tá? Aí, se o animal está desidratado, aí ele vai usar menos ainda. Desidratou mais, menos ainda. Desidratou muito, aí ele vai parar de funcionar, e não dá, não tem como. Tá? Então, a manutenção da osmolaridade.
certo? Bom, e como que esse interstício medular, aquele lá, é mantido assim, super concentrado, tá? Hipertônico à beça? Como? Tá? Eu vou ter a reabsorção de substâncias osmoticamente ativas pelos túbulos da medula. O que são essas substâncias osmoticamente ativas? O cloreto de sódio e a ureia. Tá? Vou colocar até aqui, ó. Tá da mesma cor. NaCl e ureia. Tá? E nós temos a remoção de água desse interstício aqui, ó, pelos vasos retos. Quem são os vasos retos? São os capilares peritubulares dessa região aqui. Tá? O capilar peritubular, a gente viu que ele fica enroladinho assim. Ó. Eles ficam enroladinhos em volta dos túbulos renais, né? Só que aqui no túbulo contorcido proximal, se aproximando da alça de Henle, eles vão começar a se destacar do túbulo e passar a tomar um caminho paralelo aqui, ó, do lado. Por isso que eles agora recebem o nome de vasos retos. Então, eles fazem isso, ó. Aí chegou ali no ramo ascendente espesso, ele volta a enrolar. Então esses aqui são os vasos retos. Então os vasos retos, eles vão reabsorvendo água daqui, né? A água vai indo para o sangue. E isso aqui vai sendo altamente o quê? Concentrado, porque esses túbulos aqui estão absorvendo cloreto de sódio, ureia, cloreto de sódio. Tá? Eles são absorvidos em alta escala. Aqui. Então, vai concentrando, vai concentrando, vai concentrando. Povo, dúvidas? Hein? Gabi, Eu, fale. porque na hora que você falou deu uma travada aqui. Você falou que os vasos retos eles saem, eles são capilares peritubulares que saem de onde? Eles são os capilares os mesmos, tá? Eles são os capilares peritubulares que estão vindo enroladinhos aqui, tá? Só que quando eles chegam nessa região da alça de Henle, eles deixam de ficar enrolados em volta e passam a passar do lado, ó, Uhum. fazendo até o mesmo formato da alça de Henle, ó. Tá? Aí eles são chamados de vasos retos. Mas eles são capilares peritubulares. É Ah, só sim. um nome próprio para eles nessa região. Entendeu? Uhum. Obrigada. Nada. Olha lá. Povo, eu já tinha desenhado lá anteriormente, né? É óbvio que esses desenhos aqui estão mais legais, estão mais bonitinhos. Dá para eu explicar bem para vocês. Olha, essa aqui, povo,
é a região cortical. Tá? Esse daqui é o córtex renal, aquele mesmo córtex renal que a gente estudou na parte anatômica, macroscópica. Tá? Esse é o córtex renal. E essa aqui é a medula, ó, é a pirâmide. Tá? Então, região cortical e região medular. Povo, notem só a diferença do tamanho da alça de Henle. E outra, a posição dos ductos, né, dos túbulos da alça de Henle em relação à medula. Nesse néfron aqui, que a gente chama de néfron cortical, vocês veem que a alça de Henle dele é muito curta e os ramos descendente espesso e o ascendente espesso, eles ficam mais no córtex do que na medula. Tá? Então, esse néfron cortical aqui, ele não participa não participa ativamente desse equilíbrio hídrico do rim. Não é ele que faz isso. Ele não tem extensão de alça de Henle para fazer isso. Tá? Quem faz são esses néfrons aqui, os néfrons justamedulares. Tá? Eles têm o corpúsculo renal bem mais próximo da medula do que os corticais, ó. Tá? E normalmente, pessoal, isso daqui dá para ver perfeito na lâmina histológica. Esses néfrons corticais aqui têm os corpúsculos pequenininhos e eles são bem numerosos. Esse justamedular, ele tem o corpúsculo renal grandão. É bem bonito o corpúsculo renal dele, grandão. O glomérulo enorme, um tufão de capilar mesmo. Tá? Então, ele tem aqui o seu corpúsculo renal próximo da medula. Tá? E a alça de Henle dele, vocês veem que ela é longa, e ela vai até a parte bem profunda da medula. É justamente aqui, povo, que o bicho pega na concentração. É aqui. É aqui que a gente tem uma absurda concentração de ureia e cloreto de sódio. Tá? Essas é que são as substâncias osmoticamente ativas. E o interessante, povo, olha só. Como que a natureza é perfeita. A água, ela vai saindo. Aí, olha só o que está acontecendo. Ela está saindo daqui e o fluido tubular está ficando super concentrado, né? Porque está saindo água, mas não está saindo soluto. Tá? Não está saindo soluto. Porque essa região aqui é impermeável a soluto. É só permeável à água. Aí, conforme a gente chega aqui nessa alça intermediária, vai começando a sair soluto e não sai água. Tá? Aí vocês devem estar pensando, pô, mas aí tá saindo água que está diluindo o interstício da medula, como é que ele fica super concentrado? Não se esqueçam que os vasos retos estão aqui para absorver, ó.
essa água. Então, a água vai para eles, e não para a medula, não. A água vai toda para os vasos retos e a medula vai se concentrando constantemente, porque aqui a gente tem a absorção das substâncias osmoticamente ativas, tá? Dos íons. Aí vocês podem até pensar, mas os capilares, os vasos retos, eles não absorvem esse cloreto de sódio e essa ureia, até absorvem, tá? Mas não nessa concentração toda que está aqui. Tá? Certo? Então, é o que eu estava querendo dizer para vocês, ó. Ramo ascendente espesso, né? E o ducto coletor também, mas como a gente está falando da alça de Henle, eu estou falando só dele aqui, do ascendente espesso. Ele reabsorve quem? O cloreto de sódio, mas é impermeável à água, então a osmolaridade da medula vai sendo aumentada. Tá? Os ductos coletores, tá? Eles absorvem os medulares internos, aqueles ductos coletores que estão super profundos, eu vou mostrar ele ali. Eles vão absorver a ureia. Tá? Olha ele aqui, ó. O ducto coletor, ele está absorvendo ureia aqui, ó. Mediado pela ação da ADH. Tá? Então, o ADH, ele promove a absorção de água, sim, mas ele também promove a absorção de ureia. Então, ele ajuda a concentrar aqui, ó. Né? Como um é vizinho do outro, a alça de Henle, né? Ó, do ducto coletor, eles vão se ajudando aqui na concentração. Tá? Se o animal estiver desidratado, tá? A DH é liberado e nós temos muita reabsorção de ureia. Reabsorção de ureia e água também, tá, povo? Vou colocar aqui para vocês não esquecerem, tá? De ureia mais água. Tá? Se eu tenho uma hiperidratação, não tem a liberação de ADH e a liberação e a reabsorção de ureia também é diminuída. Consequentemente, menor reabsorção de água. Tá? Bom, porque pensem comigo, se o ducto coletor reabsorver bastante ureia, ele torna isso daqui tão hipertônico que a água fica ainda mais atraída por aqui. Então, ele consegue absorver ainda mais água com as aquaporinas. Tá? Esse interstício aqui fica muito concentrado. Já tem muita concentração de sódio, como eu estava falando anteriormente. Se ainda tiver mais concentrado de ureia, aí sim a água volta, que é uma beleza. Tá? Volta para os vasos retos aqui. Tá? Deixa eu até colocar os vasos retos aqui completos para vocês verem. Ó. Não esquecer que o ducto coletor está bem pertinho ali da alça de Henle. Ó. Então, o ambiente aqui, o interstício é o mesmo. Então, a água, com a ação do ADH, fica super atraída pelo interstício. Tá? Me parem, me fala. Que isso daqui é muita informação junto à fisiologia, né? A fisiologia, ainda mais a renal, é muita informação. Se der uma travada em qualquer coisa, só me falar, por favor. Bom. Povo, se nós temos a reabsorção da ureia,
principalmente ali pelo ducto coletor, eu vou ter um gradiente osmótico favorável, né, para a reabsorção da água. Ela vai ficar super atraída pelo fluido, pelo interstício, né? Então ela vai querer ir. E nós temos também, povo, ali, que é muito interessante, é o mecanismo contracorrente. Tá? O que seria esse mecanismo? Ó, eu não tenho aumento da hipertonicidade medular, né? Aumento da hipertonicidade medular e tenho a absorção ativa de ureia aqui, ó, pelo ducto coletor, né? Muita ureia. E ao mesmo tempo, povo, essa ureia aqui, ela está sendo reabsorvida, ela está sendo absorvida aqui, ó. Então ela vem por aqui, está sendo reabsorvida aqui no final do túbulo contorcido, ó, e no ramo descendente. Então ela vem para cá, de novo, passa pelo túbulo contorcido distal, tá? Vai chegar ao ducto coletor e é novamente reabsorvida. Então ela fica voltando aqui, ó. Olha que legal. Esse que é o mecanismo contracorrente. Então essa hipertonicidade da medula, ela vai sendo mantida dessa forma. Claro que não é só a ureia, também tem o cloreto de sódio, que tem os outros íons. Tá? Mas esse ciclo, esse mecanismo contracorrente da ureia é muito interessante. Tá? É claro que, Gabriela, você está falando que então a ureia é útil de alguma forma, ela é útil. Claro que quando ela estiver em excesso aqui, ó, de forma agressiva demais, ela vai ser eliminada. Tá? Se ela tiver em muito excesso aqui, ela é jogada fora. Aliás, a maioria da ureia é jogada fora na urina. Tá? Aqui foi uma forma que o rim encontrou de utilizá-la como uma substância osmoticamente ativa, e ela é muito ativa. Ela é altamente atrativa para a água. O intuito aqui é atrair a água. Tudo bem? Dúvida nesse mecanismo contracorrente? Ficou entendido? Foi? Tá. Eu tô lembrando para vocês que a ureia, ela é secretada aqui, ó, no túbulo contorcido proximal, tá? Lembrando lá da aula de reabsorção de solutos. Então, se ela é secretada, ela vem para cá, pro fluido tubular. Tá? Depois ela é absorvida, por isso que é um mecanismo aqui contracorrente, ó. E outra, gente. Os ramos delgados, esses dois fininhos aqui, eles são unidos por uma alça e eles são justapostos aos vasos retos. Essa posição aqui ajuda muito o fluxo da água. Como eles são muito próximos e justapostos, né, bem pertinhos mesmo, né, isso facilita muito aqui, ó, a movimentação da água, tá, e dos solutos também, né, no caso, para os vasos retos, certo? Olha ali os vasos retos, ó. Esse daqui é o ducto coletor, ó. Vocês veem que tem dois néfrons aqui, tem um néfron cortical e um néfron justamedular. O néfron cortical, né, ele chega aqui só essa parte mais externa da medula. O justamedular, ele vai até a medula interna, que é onde nós temos
aquela super concentração de ureia e cloreto de sódio. Tá? E os vasos retos, como eles se comportam aqui, ó. Tá? Certo? Povo, vocês querem um intervalinho agora? E a gente volta 1h10? Pode ser. Sim. Pode ser? Deixa eu parar a gravação aqui rapidinho.